Salve, salve, queridos alunos e alunas. Eu vou começar essa web aula de agora falando para vocês sobre as principais características da chamada África Antiga. E vocês vão perceber que o continente africano ele era bem diferente da África atual ou de grande parte da África atual, né? Uma África de pobreza, conflitos e atentados violentos. Bem, para começarmos, eu vou trazer para vocês algumas informações gerais sobre o continente africano. Como a gente pode perceber, a África ela vai ser constituída por 54 países. Ela tem aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados e você tem aí grandes contrastes em todo o continente. Contrastes são grandes diferenças em todo o continente. Nós vamos ter também povos falantes de mais de 1000 línguas e dialetos diferentes em todo o continente africano. Quando a gente pensa em África, nós temos aí a figura da ancestralidade da mulher ganhando muita força nesse continente africano. Na maioria dessas culturas africanas, a fertilidade ela era um atributo essencial de homens e mulheres, ou seja, a fertilidade era algo comemorado e idolatrado pelos africanos. Neste continente nós vamos ter casas aí que vão ser construídas em pedra ou de uma mistura de barro e óleo de dendê. Dendê é uma castanha de onde se extrai esse óleo. Eu vou ter centros urbanos importantíssimos no continente, em áreas do atual Congo, Moçambique, Chad. Eu vou ter cidades organizadas e estruturadas muito maiores do que cidades europeias aí no mesmo período, como Mbanza Congo, Benin, Grande Zimbábue e Cano. As religiões africanas então são de uma variedade sem precedentes. Nós vamos ter uma grande diversidade aí de ritos e cultos existentes entre as tribos africanas, entre os reinos africanos. Como a gente sabe também, nós vamos ter aí culto aos animais, culto, valorização à natureza. Nós vamos ter também na África os Yorubás, que é um grupo étnico na África que vão venerar aí divindades que são conhecidas como orixás, que estavam associados a elementos da natureza, como água, terra, o trovão. A partir do momento em que esses africanos eles foram trazidos aqui para o Brasil escravizados, junto com eles, junto com esses iorubás, nós vamos ter aí essa religião dos orixás, que é o candomblé, chegando aqui no Brasil também. O que nós vamos ter são inúmeros grupos africanos sendo trazidos, né, de forma forçada do continente africano, como eu disse para vocês, aqui para o Brasil, no período colonial e no período imperial. Na antiguidade, a África era chamada de Etiópia e os africanos de etíopes, que em grego significa aí terras dos homens de pele preta. A África que a gente conhece hoje, antigamente ela era dividida em inúmeros reinos, com uma grande diversidade física, cultural, socioeconômica. Um dos principais povos africanos que nós vamos ter aí são os povos que falavam, ou que falam ainda hoje, né, a língua aí do grupo Banto. Os Bantos eles vão viver na região do rio Níger, Benue, para leste ali da África Ocidental, onde hoje nós temos aí os atuais Nigéria e Camarões. Por volta do ano de 1000 a.C., os Bantos eles começaram a migrar para a região centro-sul do continente, onde hoje atualmente nós temos Angola, Congo, Camarões, Gabão, Uganda, Namíbia, Zâmbia, Moçambique, Botsuana e Zimbábue. Milhões desses africanos vão vir para o Brasil, ou vão ser trazidos, né, para o Brasil de forma forçosa para trabalharem como escravos, principalmente nas regiões de produção de açúcar aqui no Brasil no período colonial, Zona da Mata, região litorânea do Brasil.
Pensando agora na África antiga, eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos reinos africanos que tiveram um grande destaque aí na história do continente. O reino de Gana, ele compreendia o que hoje é atualmente Mali e parte aí da Mauritânia. Esse reino ele vai ter o seu ápice, o seu apogeu, o seu início aí por volta do século III depois de Cristo, graças aí ao comércio entre árabes e ganeses. O ápice político e econômico do reino de Gana acontece entre os séculos 7 e 11 depois de Cristo. Durante o século 10, Gana vai ser dominada por um outro povo, os Soninques, que hoje habitam aí o atual Senegal. Os povos dominados pelos Soninques, eles eram obrigados aí a pagar tributos sobre comércio e mercadorias e sobre a produção de metais preciosos. Contribuiu para a formação aí de um exército poderosíssimo. Por volta do século XIII, Gana vai mergulhar em várias lutas tribais e os seus últimos territórios aí vão ser incorporados posteriormente pelo Reino de Mali. O Reino de Mali ele vai desenvolver-se aí entre os séculos 13, quando incorporou aí o Reino de Gana, e século 16, 300 anos aí aproximadamente, onde onde o seu principal centro comercial, econômico e urbano era a cidade de Tombouctou, ou Timbuktu em alguns livros. Essa cidade era um dos principais centros de cultura do continente africano, com grandes bibliotecas, as chamadas madrasas, que eram as universidades islâmicas, muçulmanas, e um grande número de mesquitas. Já dá para observar aí que o Reino de Gana, ou a maioria da população do Reino de Gana, ela era muçulmana. Lembrando vocês que os muçulmanos eles controlaram ali, ou passaram a controlar o norte da África por volta do século 8 depois de Cristo. Ainda com relação ao Reino de Mali, nós vamos ter a cidade aí de Djenne, no delta do rio Níger, onde o sal do Saara, mercadorias da África setentrional, da África do Norte, da porção norte, e sedas finas eram trocadas aí por ouro, escravos e marfim. Nós vamos ter também a cidade de Gal, que torna-se independente, que se emancipa, criando aí obstáculos ao comércio entre Mali e os chamados reinos árabes. Por volta de 1550, o reino de Mali perde a sua hegemonia ao ser derrotado aí e incorporado pelo Império de Songhai. Nós vamos também ter o reino Yorubá, um reino formado aí principalmente por comerciantes e artistas. No século XI, a sociedade que se formou aí no reino Yorubá era tipicamente urbana. Existia uma economia diversificada, formada aí por ofícios cada vez mais especializados. O reino de Yorubá compreendia o que hoje são os atuais estados de Benin e da Nigéria. Existe uma lenda local aí que a cidade de Yorubá de Ifé, ela provavelmente foi fundada por Oduduwa, que era o orixá da criação, o amando supremo de Olorum, que era o deus maior aí. Oduduwa, diz a lenda, né, tornou-se o primeiro governante chamado Dioni da cidade de Ifé. A maior parte dos escravos que foram trazidos para a Bahia aqui no Brasil eram de ascendência aí Yorubá, também conhecidos como Nagôs. Esse grupo, os Yorubás, os Nagôs, eles vão ter uma grande influência aí na região da Bahia com relação aos cultos afro-brasileiros como o candomblé. Além do reino de Yorubá, nós vamos ter aí o reino de Benin, que vai se desenvolver entre os séculos 12 e 13 aproximadamente. No século XV, o chamado Oba Eware, Oba seria o rei, né? Ele vai aumentar o seu poder por meio de inúmeras reformas que ele fez. Sobre o governo desse Oba,
o território de Benin ele vai se expandir e o comércio com os europeus vai aumentar, vai se intensificar. Nós vamos ter aí no Reino de Benin os ricos e poderosos tornando-se protetores de artesãos aí e artistas, funcionando mais ou menos como os mecenas do período medieval, do chamado Renascimento, na Europa medieval, na Europa da Idade Média. Esses artesãos e esses artistas eles vão se especializar principalmente na fabricação de esculturas de bronze e de cobre. O Reino de Benin ele vai se desintegrar por volta do século XIX, 1800, quando a Inglaterra domina a região. Nós vamos ter também o Reino do Congo, que é fundado aí por volta do século XIV, 1300, onde essa população era formada principalmente por grupos da etnia Bantu. A maior parte dos africanos que se tornaram escravos no Brasil vieram deste grupo étnico. O primeiro europeu a chegar aí na região do Congo foi o navegador português chamado Diogo Cão, no ano de 1483. Ele ficou extremamente impressionado com a agilidade do comércio local e a variedade de mercadorias disponíveis aí nos mercados do Reino do Congo. O que nós vamos ter é esse reino ele entrando em decadência a partir do momento em que os portugueses começam a negociar. Nós vamos ter então a conversão de um rei africano ao cristianismo por conta dessa influência portuguesa, né? O que nós vamos ter aí no Reino do Congo é uma assimilação da cultura portuguesa e uma tentativa de aportuguesamento das chamadas culturas locais. Nós vamos ter no ano de 1489 padres e professores ensinando aí os mandamentos da fé católica e a língua portuguesa no Reino do Congo, com o objetivo aí de convertê-los ao catolicismo. Afonso I ele vai ser aí o primeiro, né, cristão no Congo. É um rei extremamente importante para a história luso-congolesa, para a história portuguesa e para a história do Congo no século XVI. Afonso I ele vai centralizar o poder político nas suas mãos, ele vai expandir as fronteiras do seu reino e vai desenvolver as cidades aí do Império. Ele fez... Afonso I ele foi como um grande missionário aí na divulgação dos mandamentos cristãos, incentivando a educação formal, valorizando a leitura e a escrita. Nós vamos ter aí o colapso do Reino do Congo por volta aí da segunda metade do século XVI, ou seja, a partir de 1550. O comércio no continente africano ele vai ter muita força aí nesse intercâmbio cultural, no intercâmbio de compra e venda de mercadorias entre africanos, muçulmanos, europeus, e é a atividade comercial que vai ser responsável aí por um grande intercâmbio, uma grande troca cultural entre os vários povos do continente. A escravidão na África, ela já era praticada, né, antes mesmo da chegada dos europeus, onde as tribos elas lutavam entre si e os guerreiros aprisionados eles eram tornados escravos. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino essa web aula por aqui, falando dos reinos africanos. Estudem e estudem!